revezando aqui, Marvel, DC, Marvel, DC. Vamos falar de DC agora, mas não só de DC, como de cinema de filmes de super-heróis como um todo, porque James Gunn, essa semana participou de um podcast, né, o Inside of You, e ele admitiu, né, ele já havia falado isso antes, a gente até comentou isso aqui em algumas edições de lives passadas, de que o gênero de super-heróis realmente está saturado, né? Ele admite isso. Ele disse algumas coisas que a gente tem que ter muito cuidado com o que se lança, que o que acontece é que as pessoas ficaram um pouco preguiçosas sobre histórias de super-heróis. Chegou um ponto em que é como se é um super-herói, vamos fazer um filme disso ou daquilo. Já pensa que tem que ter uma sequência, de que está todo muito genérico, que o terceiro ato dos filmes geralmente desanda, que é muita coisa assim mais do mesmo, né? E ele ainda acrescentou: eu acho que a fadiga de super-heróis não é uma coisa real. As pessoas estão cansadas da repetição. E é um problema não está só nos filmes de super-herói, mas nos blockbusters em geral. Muitos blockbusters são chatos e genéricos. Eles não são sobre personagens e não trazem a emoção. E aí ele foi perguntado, né, o que ele faria ali em relação aos filmes dele, no caso, né? Então, se ele estava preocupado, né, que essa fadiga poderia afetar aí os filmes do novo universo DC, né? E aí ele disse: se você olhar no universo Marvel, há muitos poucos super-heróis tradicionais. Nunca houve um cara com uma identidade secreta, né? Até a chegada do Homem-Aranha. E aí ele diz que isso vai ser acrescentado no universo DC. Haverá mais de um elemento, haverá mais de elemento de fantasia no universo DC, porque existem esses super-heróis maiores do que a vida. E para mim, há Superman e há Clark Kent. São dois personagens diferentes. E você tem que encontrar uma maneira de lidar com eles. E que seja do jeito mais fundamental possível. E outra coisa que eu amo é que a DC é que ela me empolga e que, de certa forma, é uma história alternativa. É Gotham City, é Metrópolis, Star City, Bloodhaven, todos esses lugares. E isso torna tudo como Westeros, né? Fez uma referência aí a Game of Thrones em alguns aspectos. Eu amo isso. Não é apenas, ok, vamos jogar todo mundo ali na Terra, né? E nesse momento são as principais diferenças ali entre a Marvel, o que ela está fazendo, e o que ele quer fazer na DC para manter aí esse gás, né, em filmes de super-herói. Eu gostei dessa visão, Tibi, porque ele admite que existe um problema, né, uma certa fadiga realmente, que está muito mais do mesmo, inclusive em blockbusters em geral, eu concordo com ele. Você mesmo já reclamou isso aqui várias vezes, que é muito reboot, é muito remake, é muito Depois filme vocês falam de assim. mim. Não. Você tá certa. Mas é isso, né? Eu acho que o James Gunn, uma coisa que eu falo sempre é que o James Gunn ele não tem vergonha de fazer um filme de quadrinhos que pareça quadrinhos. E eu acho que ele quer trazer essa fantasia, essa coisa lúdica para o universo DC, isso é bom, né? E ele quer criar o próprio universo como um chamariz. E é o que ele falou, né? Metrópolis, Gotham City são personagens também. Essas cidades, esses lugares são personagens. Assim como Wakanda é, né? A gente ama tanto os filmes lá do Pantera Negra também por causa de Wakanda. Toda aquela personalidade que tem ali chama atenção. E acho que se ele manter isso no novo universo DC, é muito acerto. Com certeza, eu acho que assim, tem muita coisa para explorar, né? Se você for ver dentro do gênero de super-heróis, digamos assim, né? Você pega um filme, por exemplo, como Logan. Logan é um drama, entendeu? Dentro de um cenário de super-heróis. Você pega o Joker, também é um outro estilo de filme. Então, tem muitas formas de se explorar esse universo, sabe? Você não precisa ficar só no ação. Claro, é legal, é legal. A gente quer ver a galera se batendo, a gente quer ver o pau comendo, a gente quer ver guerras maravilhosas, a gente quer ver. Mas, ao mesmo tempo, você consegue explorar outras coisas. Por exemplo, Gotham, ela tem toda uma complexidade dela, né?
que dá para você explorar de uma forma, como você disse, mais lúdica, né? Mais quadrinesca. Então você pega toda aquela questão política, né? Agora, sei lá o que, das corujas, que fugiu o nome. Corte das Corujas. Corte das Corujas. Você pega o próprio Pinguim, com toda a questão política de gangues. Então, você tem outras coisas que você consegue explorar dentro desse gênero. Talvez seja isso que o James Gunn esteja mirando, sabe? Sair um pouco daquela fórmula de só jornada do herói, com porradaria e com guerras mirabolantes, e trazer um outro lado do cinema que você consegue explorar dentro desse gênero e mexer com emoções, né? Não que os Sim. outros filmes não tenham seus momentos, mas talvez ele tem essa questão, tá? Ele tem toda a questão piadista, ele tem toda a questão de humor que a gente já viu, mas quem sabe ele mesmo não está saturado disso e não quer trabalhar outras nuances, né? Sim, ó, como você acabou de falar, né, o Diogo lembrou aqui, as pessoas não estão cansadas de filmes de herói, mas da fórmula que eles seguem. Tanto que Guardiões 3 foge disso e geral tá amando o filme. E é do James Gunn. Então é por isso, Marcelo, que eu acredito na igreja de James Gunn, sou devoto, somos devotos aqui, eu sempre falo isso, São James Gunn, vai salvar a DC, já salvou a DC e vai salvar o cinema de heróis, cara. Cara, hoje o James Gunn, eu acho que é o cara que sabe trabalhar com cinema de quadrinho, né? Ele é o cara que sabe trabalhar com ideias de quadrinho, né? Você vê que ele conseguiu trabalhar bem o Esquadrão Suicida, que por mais que não tenha tido uma bilheteria lá expressiva, é um filme que foi elogiado, né, pelos fãs, né, pelo menos assim por parte das pessoas, né? É exagerado e tudo mais. Ele soube trabalhar Peacemaker, ele soube trabalhar Os Guardiões, talvez seja a melhor trilogia do MCU, né? E não é só esse último filme, mas os 3 filmes são muito bons. Os 3 filmes realmente são muito bons, cara. São muito bons. E trouxe de volta uma coisa que a gente não sentia, talvez, desde Ultimato, né? De sentir essa vontade de sair com um sorriso no rosto, né? Do cinema, depois de ver um filme da Marvel, né? Não eu, né? Eu saio sempre porque eu sou, né? Eu sou emocionado com tudo. Mas Eu ia falar, o primeiro é melhor ainda. O primeiro Guardiões. Cara, eu gosto pra caramba do primeiro Guardiões. Gosto pra caramba. Mas esse terceiro também ele pegou um pouquinho My Heart aqui. Então, assim, vamos concordar que são 3 filmes muito bons, assim. Em comparação com várias trilogias que a gente tem no MCU, é a melhor trilogia que tem. É a melhor trabalhada. Os 3 filmes são realmente muito acima da média do que muito coisa do que o MCU fez, até o DCU também, né? Então hoje ele é o cara que sabe trabalhar bem com quadrinhos, com heróis, né, para o cinema e para a televisão. Então isso dá uma esperança de que realmente o que ele vai estar propondo agora para o DCU seja uma coisa nova, né? Que ele consiga trazer ideias novas dentro de um esquema de heróis de quadrinhos, sabe? Que é o que eu sempre falo. Eu já falei em vários podcasts, já falei várias vezes no Multipop, já falei aqui várias vezes, de que eu gosto muito quando você pega o conceito do herói, né? Você pega o quadrinho, o personagem do herói e desmantela ele para um outro gênero de cinema, né? Por exemplo, não estou falando que eu gostei, tá? Mas o filme dos Novos Mutantes, ele tinha tudo para ser um puta filme de terror. Sim. Né? Ele foi vendido assim, né? E ele foi vendido assim. Não estou falando que o filme é bom, ele realmente não é um bom filme, mas é uma ideia muito boa de você pegar e desmantelar esse Novos Mutantes, que era para ser uma coisa, qualquer coisa, né? E porque ele nos quadrinhos realmente é muito qualquer coisa, né? Desculpa aí para quem gosta, mas botou, desmantelou e trouxe um filme de terror. Ele foi vendido como filme de terror. Poderia ter sido muito bom, poderia ter dado super certo, né? E, aliás, tem até alguns momentos que ele é muito bom, de fato. Que ele tem só uns foi momentos mal executado, né? Exato, ele foi mal executado. Ele realmente foi mal executado. Então, sim.
Até o próprio WandaVision também, que você pega os heróis e coloca eles numa sitcom diferenciada, com um misto de suspense e tudo mais. Funcionou para mim. Eu entendo que não tenha funcionado para todo mundo, mas para mim ainda continua sendo uma das melhores séries do MCU desde que a Marvel começou a fazer séries, né? Uhum. Pode não ter tido o melhor final, e isso também é totalmente discutível, mas você entende que tem esse movimento, que existe algumas coisas que tem um movimento de pegar o conceito, desmantelar e refazer ele. E eu acho que o James Gunn ele consegue talvez traduzir isso muito bem, né? E eu acho que na mão dele o Superman pode se tornar não só um filme de ação, né, mas um filme que de fato vai, né, trazer alguma coisa, um olhar diferente para aquele herói, uma coisa mais esperançosa, uma coisa mais, sei lá, diferente. Eu acho que o James Gunn consegue trabalhar bem isso, até porque ele conhece os personagens. Sim, sim. Né? Existe esse diferencial, porque, cara, não adianta você botar um puta diretor lá, botar um Scorsese da vida, um Tarantino, um caralho, que ele não conhece nada daquele personagem. Ele vai fazer Sim. o quê com aquele personagem? Eu só quero pedir aqui um direito de resposta, né? Porque o Vini está dizendo aqui, olha, só o James Gunn, Thiago, e o Taika. O Taika! Eita, lá vem o Rage. Taika! Eu Ó o quero! Rage. Entendeu? É isso que eu quero que aconteça com o Taika. Ai, meu Deus do céu. O Rage, o É Rage. isso que eu quero. Respondido? Então tá bom. Tiagão, você tá muito amargo, Tiagão. Você ficou tão feliz gravando Super Mario e agora voltou a ficar amargo, Porra, Taika cara? Waititi, cara, tem que sumir com esse cara da Marvel, bicho. Tira esse cara daí, porra. Esse cara Ele tá fez as fazendo o suas quê duas aí? obras favoritas, né? Porra, Tá que Tiagão. E não. pariu, cara. É. Aff.